Bom dia, meu povo. Esse conteúdo, ele é para a disciplina de Química Geral e Inorgânica, do curso de Farmácia. E nós iremos trabalhar os elementos químicos relacionados à saúde humana. Esse tema é bastante importante, uma vez que o curso de farmácia acaba relacionando muitas substâncias químicas, e seja em medicamentos, fármacos, ou mesmo a constituição do corpo humano, né? Então, isso é bastante importante para que possamos compreender o funcionamento dos órgãos, das rotas metabólicas e tudo mais. Eu vou falar para vocês um pouco antes em relação a alguns conceitos que fundamentam todo esse conteúdo. E, primeiramente, eu não poderia deixar de falar a respeito da estrutura atômica. Então, cada átomo ele consiste em um núcleo muito pequeno, composto por prótons e nêutrons, o qual está envolto por elétrons em movimento. Tanto os elétrons quanto os prótons possuem cargas elétricas. E essa magnitude da carga é de 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A carga dos elétrons possui o sinal negativo, enquanto a carga dos prótons o sinal positivo. E os nêutrons são eletricamente neutros, né? As massas dessas partículas subatômicas são infinitesimalmente pequenas. Os prótons e nêutrons possuem aproximadamente a mesma massa, que é significativamente maior que a massa de um elétron, como vocês podem olhar pelos valores. Logo, a massa do átomo é devida à massa dos prótons mais massa dos nêutrons. Então, quem determina a massa do átomo é o núcleo. Cada elemento químico é caracterizado, né, pelo número de prótons no seu núcleo e o número atômico. Para um átomo eletricamente neutro completo, o número atômico também é igual ao número de elétrons. E nós temos uma representação em relação aos elementos. Então, você tem o elemento X, ele vai ter a relação do número atômico e a massa atômica. Os prótons e nêutrons e elétrons são os principais constituintes, né, em relação à estrutura atômica. Cada elemento químico é caracterizado por isso, e para um átomo eletricamente neutro, ou completo, como a gente chama, o número atômico também é igual ao número de elétrons. E esse número atômico ele varia em unidades inteiras, entre 1 para o hidrogênio e 92 para o urânio, que é um elemento com maior número atômico dentro dos que ocorrem naturalmente, né? A massa atômica, de um átomo específico, ela pode ser expressa como a soma das massas dos prótons e dos nêutrons, por isso que A é igual a aproximadamente Z mais N. Desta forma, né, os átomos de alguns elementos possuem duas ou mais massas atômicas diferentes. Esses átomos são chamados de isótopos, certo? Só para deixar bem claro. Quando eu tenho distinção e eu não tenho átomos neutros tendo íons, aí essa é somente o número de prótons e o número atômico é igual, distinguindo apenas os elétrons. E o elemento químico ele acaba sendo caracterizado como um conjunto de átomos que apresentam características iguais, né? A unidade de massa atômica, o UMA, pode ser usada para calcular o peso atômico, que a gente também pode utilizar o termo, e ela é equivalente a 1/12 em relação à massa atômica do isótopo mais comum do carbono. E esses valores fazem parte, né, do átomo. Elementos químicos são importantes pois fundamentam toda e qualquer substância que possa existir. O corpo humano poderia ser chamado de corpo químico,
Na realidade, qualquer material do universo poderia ser chamado de material químico. Afinal, toda a matéria é constituída de átomos e moléculas. Nosso organismo é resultado de inúmeras interações entre as mais diferentes espécies. Aí você tem os elementos que são essenciais, né? E os seus percentuais. Aí eu vou citar alguns elementos e onde a gente encontra eles. Por exemplo, o cálcio. Então, o cálcio, ele tem grande quantidade no organismo e está nos ossos, nos dentes e também relacionado aos impulsos elétricos, né, dos neurônios. O iodo, na tireoide, ele está relacionado à síntese proteica. O flúor também entra na questão de ossos e dentes, redução de cárie dentária, e o cobre está diretamente relacionado a metabolismo e absorção de ferro. Então, alguns elementos acabam trabalhando juntos para que ocorra o melhor funcionamento do organismo. Temos também o magnésio, que é extremamente importante, uma vez que ele está relacionado à síntese de DNA, e ele atua na ação da vitamina B1, né, a tiamina, pela tiamina. O crômio, ele está diretamente ligado à ação da insulina e controle do nível de glicose. O manganês ativa enzimas, as vitaminas do complexo B, ferro e glicose. Ele também é encontrado em dentes, ossos, sistema digestório e do aparelho reprodutor. O ferro, então o ferro, sempre que a gente fala em ferro, a gente lembra do sangue, né? Então nós temos o ferro no sangue relacionado ao transporte de oxigênio. Sódio e potássio, ele regula equilíbrio hídrico dentro e fora das células e mantém estável a pressão sanguínea e ritmo cardíaco, impulso elétrico do cérebro para todo o organismo. Então, é extremamente importante. A gente não pode simplesmente deixar de ingerir sódio, por exemplo, uma vez que ele faz parte do organismo, que faz parte das funções do organismo. O que a gente não pode fazer é ingerir em excesso, que aí você tem um desequilíbrio. Temos o molibdênio, metabolismo de carboidrato e gordura, e o selênio, que é um antioxidante que combate radicais livres, né? O selênio é bem encontrado em nozes, castanhas, e é importante que façamos a ingestão deles. Esses são alguns elementos que acabam sendo muito importantes para a vida, né? Para todas as funções do nosso organismo. Porém, nós temos também os não benéficos e alguns que em excesso acabam prejudicando o funcionamento do organismo. Por exemplo, o alumínio. Existem vários estudos que relacionam o alumínio ao mal de Alzheimer. Onde que nós encontramos ele? Nas embalagens, né? Latas e de modo geral, e no sal também tem, desodorante, antiácido, leite de caixinha, nas panelas em si. O que acontece, né? Em se tratando de um antiácido, por exemplo, você tem o hidróxido de alumínio, e daí ele vai reagir com o ácido do teu estômago, que é o ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio. O problema é que o excesso dele, ele acaba formando o fosfato de alumínio, que é sólido. E aí ocorre a excreção dele, né? Então, é uma reação natural que ocorre. O mercúrio. O mercúrio é um metal líquido, né? Letal em baixas quantidades. Ele tem aquele equilíbrio. Nós encontramos ele em termômetros no dia a dia, em casa, e nos laboratórios é muito comum termos o mercúrio. Ele pode entrar no organismo por inalação, indo para os pulmões, para você conseguir reverter um processo de envenenamento com mercúrio, a gente usa uma substância chamada BAL, que é o 2,3-ditiolpropanol. O chumbo. O chumbo, ele ataca o sistema nervoso central, causa alucinação, perda de memória, insônia, glaucoma, impotência sexual, tumores e nódulos. Então, ele é bem, bem preocupante. O zinco é essencial, só que em excesso ele também tem ações no sistema nervoso, causando confusão mental e pode até provocar infecção urinária, sangramento de gengiva e varizes.
O cobre causa espasmo, cãibra, convulsão, então o excesso dele também é preocupante. E ele tem uma ação muito efetiva como fungicida, ele é usado para isso nas plantas. O fósforo também, falando de plantas, ele está diretamente ligado aos agrotóxicos, existe uma quantidade bem grande, e inseticidas domésticos, então ele pode causar psicose maníaco-depressiva. Então o excesso de fósforo também não é adequado, apesar de ele ser um elemento importante em algumas rotas metabólicas e até na questão da formação de alguns tecidos, ossos, né, no caso de dentes e tudo mais. Eu não posso deixar de falar dos metais pesados, que é o termo que normalmente a gente ouve muito, né, metais pesados. Eles, principalmente, a gente tem que mencionar o mercúrio, o chumbo e o cádmio. Eles são muito densos e solúveis em água, sendo perigosos para a saúde, porque eles são facilmente absorvidos pelo organismo vivo. Dentro do corpo, eles se ligam a proteínas e impedem suas atividades metabólicas, afetando assim o bom funcionamento do sistema nervoso, do rim e do fígado. Então, esses são os elementos principais e algumas das suas funcionalidades, ok? Muito obrigada pela atenção, verifiquem as atividades e até a próxima.